Ninguém ouviu um soluçar de dor num canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou o canto de revolta pelos ares, no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Ecoa a noite e dia, és ensurdecedor. Ah, mas que agonia, o canto do trabalhador. Esse canto que devia ser um canto de alegria, sou apenas como um soluçar de dor. Bem-vindas e bem-vindos ao canal mais uma vez. Abri esse vídeo com o Canto das Três Raças, sucesso na voz de Clara Nunes, de Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro. E essa música está aqui no meu canal, uma gravação muito bacana, com a Ana Paula Black cantando, eu e o Luizinho Crocê acompanhando. Depois dá uma conferida lá. E o tema de hoje é canto no trabalho. Fiz essa brincadeira com as palavras para contar mais um episódio aqui do Poder da Canção. Né? Vamos voltando um pouquinho, né? Esses cantos de trabalho, né? São cantos ritmados, são melodias e cânticos que os trabalhadores entoavam para ajudar na lida, né? Ajudar no seu trabalho. Mas isso vem desde antes, né? Vem desde antes, né? Quando o canto vinha das pessoas escravizadas. Então eles entoavam esses cantos, né? Vissungos, chamado de vissungos, né? Nos seus dialetos, na sua língua. E era um lamento, eram cânticos bem tristes que ajudavam na hora do trabalho escravo ali, né? Do trabalho forçado, mas remetia, né? E dava uma força, porque remetia à sua história, às suas raízes, né? Então isso, com o tempo, né, esses cânticos passaram para outros trabalhadores e aí em outras ocasiões, às vezes trabalhando para si mesmo, trabalhando para patrões também. Então eram cânticos que geralmente eram bem melancólicos, bem tristes, bem profundos, né? Mas outros não, outros começaram, o canto de trabalho começou mais algo para ajudar, né, naquele trabalho específico. Por isso são cantos sempre muito ritmados, cantos sempre muito firmados na letra, sim, mas numa melodia com muito ritmo, né, para ajudar mesmo no processo do trabalho. E isso é muito interessante, me lembra até uma ocasião que eu li um texto do Oliver Sacks, né, que ele diz que alguém, eu não consegui encontrar de novo esse texto para dizer certamente quem era, mas alguém estava subindo no Nepal, estava subindo o Everest e quebrou a perna e estava sozinho, não tinha ninguém, precisava descer, já estava anoitecendo, ia ficar bastante frio, então o que restou foi ter que descer sozinho, mas não conseguia se mexer. Então esse homem entoou canções de remador que são bem ritmadas e vão ajudando, né? E foram ajudando ele a ganhar força para mesmo com dor ele descer naquele caminhar, né? Sempre aquele mesmo compasso, aquele mesmo pulso, ele conseguiu chegar
no fim, né? E conseguiu se salvar. Mas a história de hoje são quando esse canto de trabalho se transforma num canto do seu trabalho, né? Que são vendedores que fazem música, que cantam para chamar a atenção da freguesia, né? Então isso é bem interessante, porque existem palavras melódicas e ritmadas que gravam. Pensei em algumas aqui, selecionei algumas que estão no meu, na minha memória, na minha história, né? Um era um vendedor de bala que falava chiclete, chiclete. Ele vendia balas e chicletes, mas ele falava sempre do chiclete, era chiclete. Isso eu via em portas de teatro, de shows, quando eu era bem moleque, né? E recentemente eu fui em algum espetáculo no centro e ouvi esse chiclete. Eu falei, olhei, era ele mesmo, já bem mais velho, lógico, eu também, mas era o mesmo, e aquilo me remeteu, caramba, esse cara que vendia as balas, né? Ainda está aí vendendo a bala. E na praia tinha uma que falava Pipinha, Pipinha, Pipinha. Era para vender pipa. E isso ficava, você já via de longe essa voz, né? Ah, abacaxi! Ah, abacaxi! Então são palavras, né, marcantes, ritmadas, né, que fica na sua cabeça, né? E me deu vontade de contar isso, né, depois que essa história que eu vou contar hoje, que estou fazendo só esse começo, porque perto de casa tem um vendedor, né, ele vende frutas, na rua, e no dia que tem feira, ele compete com a feira. E o que ele faz? Ele canta para chamar a freguesia. E ele usa melodias de músicas já conhecidas e bota assim, ó. 3 abacaxi é 10 na barraca do Moisés. 2 abacaxi é 5 na barraca do Jacinto. E ele não é Moisés, ele não é Jacinto, e vende a rodo fruta, né? E eu acho sensacional, porque ele chama a atenção para ele e ele fica competindo com a feira e ele ganha muitas vezes, né? Isso que é bem bacana. Mas aonde eu quero chegar? Esse canto que eu estou falando agora, esses cantos, são cantos alegres, são cantos para chamar para a freguesia, né? Mas existe um canto que eu era bem pequeno mesmo, e quando eu ia na praia ainda no Leblon, né? Então, que ficou até hoje na minha cabeça. Eu vou cantar primeiro e vou contar a história. Salgadinho doce, cigarro fósforo, salgadinho doce, o biscoito. Essa melodia ficou até hoje na minha cabeça. E a história é muito marcante, né? Aí chega o poder da canção, porque quem entoava essa música era um senhor, mas ele era bastante idoso, né? E parecia se arrastar pela praia, né? Ele andava muito devagar. Eu primeiro achei impressionante vender cigarro e fósforo. Eu achava até que era cigarro e fósforo de biscoito, né? Porque ele vendia biscoito e na época tinha, né, chocolate, né? Era fósforo de chocolate. Então, assim, cigarro, né, de chocolate. Mas então o que eu achei impressionante é que aquele canto dele era um lamento, né? E eu pequeno falava, poxa vida, ele vende, e ele andava a praia inteira, ia até Ipanema, né? E depois voltava, e com isso, salgadinho doce, cigarro fósforo, salgadinho doce,
Ô, biscoito! E só mais tarde que eu fui entender que esse canto era muito triste também, porque ele já tinha uma idade que ele poderia não estar trabalhando ali na praia. Ele já poderia estar aposentado, né? Ganhando uma aposentadoria direita, né? Mas é aquelas coisas de injustiça, de um país assim que não olha para os seus trabalhadores, né? Então ele estava precisando estar ali na praia. E aquele canto era uma lamentação, era muito triste. Eu lembro com muita tristeza disso. Eu via ele e quando eu comprava dele, eu era muito pequeno e eu pedia para minha irmã, para os meus pais, comprar um biscoito, alguma coisa me comovia naquele canto. E aos poucos que eu fui entendendo que era um canto triste, mas um canto para chamar a atenção, né? E o mais legal é que ele, eu acho que não conseguiria andar naquela praia sem esse salgadinho doce, cigarro fósforo, salgadinho doce, ô biscoito, às vezes tinha o espaço, doce, ô biscoito. E ele não parecia triste, mas a história assim, ficou claro que ele conseguia andar aquela praia toda, aquele estado já que devia estar a perna dele, que ele andava muito devagar, né? O que fazia ele andar era esse canto, né? Que era uma lamentação, mas era um canto ritmado, um canto de trabalho pro trabalho, por isso que eu falei que é um canto no trabalho, né? E que chamava a atenção para o trabalho. Aquilo não era só para aquele canto, não era só para ajudar ele no trabalho, era para ajudar que as pessoas comprassem, né? Então era para ajudar ele no trabalho não de movimentar, mas sim de vender o seu produto, né? Então é uma história que, assim, para ficar pensando sobre cantos de trabalho, né? Como isso ajuda, né? Como isso ajuda a você se manter trabalhando e manter vivo. Isso deu uma sobrevida para ele, né? Não só porque estava vendendo e ganhando algum com a venda dele, mas como é que esse ritmo, né, ajuda muito. Isso na musicoterapia é muito importante. A gente usa muito, né? Às vezes não é só a melodia, às vezes você precisa de alguma coisa que pulse você, né? Então assim, então se ele cantasse de repente salgadinho doce, cigarro fósforo, ou biscoito, comprem biscoito, ele não conseguiria andar, né? Isso é muito interessante. O andar dele era embalado por esse cântico, né? E com isso ele conseguia trabalhar. Essa é a história de hoje, para a gente refletir sobre esses cantos, como é que isso ajuda a gente no nosso dia a dia, né? De trabalho, né? Ou na nossa vida pessoal mesmo. E na MPB, falo uma coisa, muitos compositores fizeram, né, várias músicas em homenagem aos cantos de trabalho. Então, ao acabar esse vídeo, assistam o vídeo Cantos de Trabalho na MPB, que eu vou botar algumas canções ali, eu tocando algumas canções que são, por exemplo, assim, que falam sobre esses trabalhadores, né? Então, assistam. E assistam o vídeo também, Canto das Três Raças, com Ana Paula Black, aqui no meu canal. Então é isso, gente. Deixe um comentário aqui, ative o sininho. Quem não se inscreveu já está na hora. E ajudem a divulgar o canal. E até a próxima. Tudo de bom.